Queria instalar um caos um pouquinho aqui, né? Queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Gente, o que é que vocês acham? O que é que vale mais na nossa vida? A gente aprende mais as coisas de modo inato ou de forma aprendida? O que é que influencia mais a nossa construção de personalidade? A nosso lado mais biológico ou a nossa cultura que nos rodeia, as pessoas que nos rodeiam? O que é que vocês acham? Fale pra Eu gente. sei lá, porra. O que vocês acham? Vocês são mais do inatismo ou mais da questão de que a gente aprende ao longo da vida? Falem aí pra gente. Vamos dar uns 5 segundos aqui, né? Pronto, acho que agora já Eu deu tempo. sei lá, porra. Acho que agora já deu tempo de vocês responderem aí, mas trazendo para o pensamento desse cara, não é como se Vygotsky ele esquecesse o lado biológico, como o João Vitor bem falou. Ele só vai dar o foco dos estudos dele para a questão mais cultural, da sociedade, do ambiente que rodeia aquela pessoa. Então ele vai dizer, cada pessoa vai nascer com um certo tipo de biológico que vai lhe trazer mais comodidade para certas tarefas do que outras. Isso fica claro, porque nós somos parte de uma espécie que onde não dá para se ignorar a nossa constituição histórica como espécie. A gente veio lá de um ancestral primata, que a gente teve várias evoluções a partir da seleção natural até a gente chegar nesse corpo que a gente tem hoje, que é funcional para a nossa vida. Ele nunca vai, Vygotsky nunca vai chegar e dizer, isso não importa. Mas ele vai dizer, cada um tem um corpo que é mais preparado para certas atividades do que outros. Então, ele vai dizer que o que vai determinar mesmo aquela personalidade, a construção daquela pessoa, além desse biológico, para além daquele biológico, vai ser a questão da sociedade. Como assim? Quando a gente fala de um sujeito biológico, a gente está falando de um sujeito que é meramente constituído a partir desse aparato aqui. Só que, a partir de uma evolução dessa espécie, a gente vê que construtos como as práticas culturais, principalmente a linguagem, a criação de um alfabeto, dos números, implicaram que a gente não é mais um ser tão simples, sabe? Que vive caçando, faz apenas pela sobrevivência. A gente tem várias outras questões agora implicadas na nossa raça humana, entende? Então agora a gente desenvolveu a linguagem, alfabeto, números, vários construtos que implicam na nossa construção de ser humano. E é justamente essa linguagem que Vygotsky vai trazer que a gente se constitui como sujeito a partir do momento onde o simbólico é instaurado na gente a partir do outro. Como assim? Desde que a gente é novinho, desde que a gente é criança, até antes da gente nascer, as pessoas já estão. Esse garoto aí, quando crescer, ele vai ser engenheiro, ele vai ser médico, vai ser o orgulho, ele vai ser bom nisso, vai ser bom naquilo. E com o tempo, a gente vai aprendendo esse tipo de coisa, sabe? Quando a gente é criancinha, chega lá, não, esse aí vai ser policial, esse aí vai ser médico. A gente começa com o tempo a aprender esse tipo de coisa. A gente começa a ser, de certa forma, introduzido dentro dessa cultura a partir desse simbólico, sabe? E esse simbólico, com o tempo, vão tendo coisas que vão ficar marcadas na gente, que vão desenvolver nossa personalidade. Tanto coisas boas como coisas ruins. Imagine aquela criança que fica o tempo todo, o pai e a mãe dizendo, esse aí é preguiçoso mesmo, esse aí não tem jeito. Isso vai criar uma marca simbólica naquela pessoa que vai perpetuar a personalidade dela, não pelo resto da vida, é claro, mas por um bom tempo. Se ela vai mudar ou não, só depende dela. Total. Então, Vygotsky vai estar trazendo justamente essa questão de que a gente se constitui a partir do outro. É necessário esse outro para a gente se constituir como sujeito. Mas pode falar aí. Total. Então, Levi, vamos lá comentar sobre isso, né? Porque tu trouxe muitas coisas importantes. Mas, de fato, esse é o cerne. A cultura, o ambiente, favorece muito para o desenvolvimento do sujeito. E é o principal que o Vygotsky traz. Para ele, a cultura é o que traz essas funções psicológicas superiores. O que diabo é isso, né? Você deve estar perguntando. Mas, assim, basicamente, quando a gente nasce biologicamente, a gente adquire algumas funções, sabe? A gente possui um certo grau de desenvolvimento.
mas é com o passo no ambiente, na relação com a cultura, a gente vai conseguir desenvolver funções mais avançadas, mais superiores. Ou seja, a linguagem, como o Levi estava comentando, a gente não nasce falando português. A gente não nasce falando de forma assim como a gente está conversando agora. Assim como, sei lá, uma pessoa não nasce falando alemão, não nasce falando espanhol, dependendo de onde ela nasce. E isso é com base na cultura. Se a pessoa nasce no Brasil, ela vai falar português, sabe? Coisas assim, porque a cultura vai desenvolver coisas superiores para dentro do desenvolvimento dessa pessoa, como a linguagem e muito do foco do Vygotsky, a aprendizagem. A aprendizagem, poxa, é também muito importante para dentro dos conceitos do Vygotsky. Afinal, na psicologia, a gente estuda ele bastante quando a gente vai falar sobre aprendizagem. Então, basicamente é isso. A cultura vai ser muito importante para o desenvolvimento desse sujeito. Né? Não, Levisão?